7h47 são os cabeças da notícia, ao vivo, direto dos estúdios da FM 104. E nesta manhã de 23 de novembro de 2012, a gente tem como convidado especial Paulo Roque, que é um dos candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seção DF. Paulo, seja bem-vindo. Você que é professor, né, Paulo? Você que gosta de música sertaneja, você que é apresentador em programas de rádio também, amigo. Coluna de rádio, né, Toninho Costa? Da CBN. Aliás, eu quero mandar um abraço especial pro meu amigo Estevam Damásio, né? Grande Estevam da Rádio CBN, um grande abraço, grande amigo. Paulo, bom dia, mais uma vez. Muito bom dia, Toninho Pop, muito bom dia, Cadu. Bom dia, Paulo. Muito bom dia, Terra. Satisfação estar aqui falando com vocês, né? E poder levar a nossa mensagem aos advogados, aos estudantes de direito, porque todo mundo hoje está envolvido na eleição da OAB que acontece no próximo dia 26. É verdade. Ô Paulo, assim, a primeira pergunta para você, a pergunta que a gente fez para os outros candidatos também: qual é o verdadeiro papel da OAB, qual a missão da OAB com relação aos cidadãos da nossa cidade? Veja, a OAB, como instituição referência da sociedade civil, ela sempre falou nos momentos importantes da história desse país. Foi assim no impeachment, foi assim nas diretas, foi assim no ficha limpa. A OAB tem esse papel garantido na Constituição e também no nosso estatuto, como guardiões da ordem jurídica. 7h49. Então, o que nós, da OAB, podemos fazer pela sociedade? Veja o seguinte: a OAB pode fazer pela sociedade um papel político importante, mas não sendo governo nem oposição. Sendo sociedade civil, tendo independência necessária. Porque se ela só elogia o governador, parece que ela é amiga do governador. Se ela só critica, parece que é partido de oposição. Com independência, nós ficamos à vontade para estar ao lado da sociedade civil. Exemplo: criminalidade aumentando no Distrito Federal. Sequestro relâmpago, índice de homicídio sem apuração, mães que perderam seus filhos, pais chorando a morte de seus filhos. O Estado não consegue sequer hoje, na maioria dos casos, infelizmente, evitar essa morte. E ainda dizer para a pessoa, para a mãe, para o pai: olha, estou punindo quem matou o seu filho, quem tentou matar o seu filho. Então são pessoas verdadeiramente impunes. A Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, na minha gestão, vai colocar um dedo em riste do governo do Distrito Federal e perguntar: onde está a sua política de segurança? Sem nenhum problema. E não fazendo nenhum favor a ninguém, apenas cumprindo o seu papel. Questão da saúde pública. A Constituição fala lá em dignidade da pessoa humana. Muito bonito. Todo mundo elogia a nossa Constituição. Chega nos hospitais públicos, onde é que está a dignidade da pessoa humana? É verdade. Então veja a questão das escolas públicas. Coitada, a mãe leva o filho cedo para casa, precisando de educação, que é o instrumento de libertação da cidadania. Vem uma greve, 60 dias parados. Quem está preocupado ali com aquele filho, com aquele estudante, com aquele aluno que está 60 dias sem aula? Fala em nome dos professores, e com muita razão, os movimentos dos professores é legítimo, mas não pode se descuidar de outra questão legítima, que é a qualidade do ensino desses alunos que ficam desamparados durante o período de greve. É preciso levantar a voz da sociedade. É preciso, onde a sociedade não tem a voz, a ordem, com sua autoridade, coloque as questões e chame a atenção de quem de direito. Paulo Roque, ao vivo aqui nos estúdios da FM 104. Olha, Paulo, o telefone já está bombando, a nossa mensagem pelo 93208474, já estão chegando perguntas para você, Terrinha. Vamos lá, o Eliel quer saber o seguinte: qual o projeto seu, Paulo, para inserir a disciplina de direito nas escolas públicas? Olha, direito à cidadania. Deve ter, é importantíssimo. Eu leciono direito consumidor. Veja, há um grande avanço hoje sobre o público infantil. A educação do consumidor infantil, porque as maiores decisões de consumo da família hoje são tomadas, sabe, em cima de quê? Do consumidor infantil. Molecada é que manda. Então é o seguinte: você precisa de educação para o consumo, que é direito. Então essa disciplina, educação para o consumo, pode ser dada das escolas. Algumas escolas, inclusive, já dão essa disciplina de forma optativa. Porque as escolas, antes de tudo, precisam formar cidadãos. É o futuro do país. Nós precisamos cuidar dessa massa que chega para cuidar do Estado brasileiro, para cuidar da sociedade brasileira.
Paulo Roque ao vivo aqui na FM 104. Ô Paulo, uma pergunta que chegou aqui pelos ouvintes também é se você é a favor ou contra o exame da ordem, se deve continuar. E o pessoal reclama muito do valor da taxa, né? R$260, se eu não me engano. Não, 700 e... 700? Mais de 700 reais. É mesmo? É R$764. Rapaz. É mesmo, É a Paulo? anuidade. Veja o seguinte, há hoje um grande número de inadimplentes na OAB que não vão votar, porque na OAB quem está inadimplente não pode votar. É como se nas eleições gerais, aquele que está em dívida com imposto não pudesse eleger o presidente da República. Porque é um direito político, é o principal direito político de um advogado hoje é votar no presidente da OAB. Há cerca hoje de 10 mil pessoas que não vão poder votar porque estão inadimplentes. A taxa hoje nossa é a quinta maior que nós temos em todo o Brasil. Veja o seguinte, o nosso compromisso é não aumentar essa taxa. Porque o orçamento da ordem, de cerca de 20 milhões de reais, você tem 16 milhões de anuidades, você tem os repasses obrigatórios de 20% para a Caixa de Assistência dos Advogados, 10% para o AB Federal, você tem 45% comprometido com folha de salário. Então dizer que vai reduzir a anuidade nesse cenário é não prestar atenção exatamente nas contas do AB. Para não fazer feio, chegar lá, dizer que vai reduzir e aumentar, nós estamos dizendo o seguinte, nosso compromisso é cortar na carne, mas não aumentar um único centavo da anuidade. E devolver, em forma de prestação de serviço, em forma de uma ordem mais atuante, à comunidade de advogados, uma atuação que ele diga, olha, vale a pena pagar a anuidade porque a ordem está fazendo alguma coisa por mim. Agora, exame de ordem. Exame de ordem. Exame de ordens. Ô, Toninho, o exame de ordem ele existe por quê? O exame de ordem existe porque, infelizmente, as faculdades não cumpriram o seu papel. Nós temos 22 faculdades de Direito do Distrito Federal, até bem pouco tempo a conta era essa. Elas estão realmente, a qualidade de ensino ali realmente é boa? Elas estão cumprindo o seu papel? Algumas estão, mas a maioria está. Então veja, aí tem um exame de ordem. Então o exame de ordem, infelizmente, é um mal necessário, veio para ficar. Eu sou favorável ao exame de ordem em função da seriedade do profissional. A ordem tem que entregar à sociedade, tem que zelar pela seriedade da profissão. Agora o seguinte, mas não do jeito que está aí. Por exemplo, o advogado vai fazer uma petição, vai fazer um parecer, o tempo todo ele está com o código do lado. Artigo tal, o advogado não sabe artigo de cor. É evidente, ele tem que entender a estrutura da lei, os princípios. O advogado não é um decorador de lei. Vai fazer uma prova da ordem, ele não pode fazer sem um código para consultar. Ele tem que decorar. Ou seja, isso é um contrassenso, tem nada a ver com as faculdades. E se ele já passou, aí vai para essa prova objetiva, que é eliminatória. Que ele não pode consultar. Então eu estou incentivando ele aqui a decorar. Isso não tem nada a ver com a advocacia. Então a prova tem que estar em sintonia com o que exige do profissional na advocacia. Na hora da prática. Na hora da prática. Então a prova discursiva ela é importante, na minha opinião. E aí o que acontece? Muitos estudantes ficam na primeira fase. Não passam na primeira fase. Aí tem que fazer a primeira fase de novo. Eu sou favorável. Que fez uma vez a primeira fase, passou, não precisa repetir a primeira fase. Paulo Roque ao vivo, aqui nos estúdios da FM 104, ele que é um dos candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Distrito Federal. Olha, a eleição é na segunda-feira, né, Paulo? Quantos advogados vão votar, hein? Ontem eu falava com o presidente da Comissão Eleitoral, ele está falando aqui 22 mil advogados. 22 mil advogados. Maior que muito o colégio eleitoral, maior que muita cidade do Brasil. Você vai ter quantos votos, hein, Paulo? Hein? Você vai ter quantos votos? Veja o seguinte, a urna é silenciosa e o voto o que eu posso dizer a você é o seguinte, nosso movimento é o único que cresce. Estamos crescendo não como em outras eleições que as pessoas crescem no início e caem muito na proximidade. Nós estamos crescendo na hora certa. Quem está no meio da advocacia sabe que nós já somos a grande surpresa dessas eleições. Tem o único adesivo nos carros. Eu não vi adesivo seu. Não tem, você não viu porque não tem, é propósito nosso não ter. Não tem um adesivo, você não viu um único panfleto. Paulo Roque, você gastou uns 100 mil reais nessa campanha aí? Você gastou uns 100 mil nessa campanha? Não, nossa campanha, o orçamento dela é de 42 mil reais, cerca de 42 mil reais, que está na nossa prestação de conta, no folhetim que nós enviamos às casas dos advogados e está no nosso blog também. E nós estamos gastando ali, se você for observar, vai dar 467 reais por cada um dos 90 membros da chapa. Ou seja, fala-se um gasto de milhões, porque criou-se um conceito para se eleger presidente da OAB, tem que botar a mão no bolso e gastar muito dinheiro. Não são essas chapas que estão aí. Justiça seja feita. Essas duas outras chapas que estão correndo estão gastando muito
No passado também já era assim. 2, 3 eleições para trás, criou-se esse conceito, onde elas nem eram candidatas. Então é o seguinte, nós estamos dizendo, não é possível isso. A OAB critica o excesso de gastos nas eleições gerais. E dentro de casa não consegue fazer o seu papel, dar o exemplo, eu não entro nessa. Minha equipe, nosso grupo decidiu de forma histórica romper com esse elevado custo das eleições. Eu, por exemplo, eu tenho uma ONG no interior de Minas Gerais que eu cuido, na minha cidade natal. Sou o principal patrocinador dessa ONG. Ajudei a construir um prédio lá de mais de 450 metros quadrados para tirar a criança das drogas e do álcool, em Cajuri, perto de Viçosa, Minas Gerais. Fiz isso e faço com muito valor. Mas não acho que deva se colocar um dinheiro desse numa eleição de OAB. Entendi. Qual o sentido? No presidente da OAB, Toninho, Cadu, Terra, não ganha um centavo. O presidente não ganha. O conselheiro não ganha, trabalho voluntário, honorífico. O presidente da OAB não ganha. Não é remunerado, não é remunerado. Nunca foi. Todos que estão lá prestam um grande serviço, por isso só já devem ser reconhecidos, porque estão ali colocando o seu tempo à disposição da classe dos advogados. Um tempo que não é fácil, temos que dividir com nossas famílias, temos que dividir com nossos escritórios. Eu vou continuar trabalhando no meu escritório. Então todos os presidentes continuam trabalhando, porque eles não recebem. Agora é o seguinte, ainda vou gastar. Então é o seguinte, nós estamos gastando porque não esse mínimo necessário. Custo zero de campanha não é anuidade zero. É princípio ético com gasto mínimo de campanha. E nós poderíamos gastar menos ainda, por exemplo. Imagina se no período da eleição, a Ordem dos Advogados do Brasil propiciasse que 2 edições diárias do jornal, da OAB, da revista, saíssem com as propostas de todos os candidatos. Nem esses R$467 nós estaríamos gastando. Entendi. Se nós não tivéssemos que pagar a OAB por decisão do provimento da OAB federal, não é da OAB local esse provimento, serve para todo o país. Se nós não tivéssemos que pagar para a OAB federal, para a OAB local, cerca de R$7.774 só para ter acesso aos endereços dos advogados. Agora nós decidimos uma coisa. Nós tivemos acesso também ao telefone, mas nós decidimos em respeito à privacidade dos advogados. Eu sou professor de consumidor, sou advogado militante, me incomodo com isso. Assim, não vai passar aquela mensagem para ele, né? Não temos. Nós decidimos em reunião da última semana de que não vamos mandar SMS, não vamos mandar vídeo, não vamos mandar nada por telefone dos nossos advogados eleitores. Bom, 7h59, acabou nosso tempo. Tem mensagens chegando aqui. O que é a Interrinha? Vamos ver se você responde em 30 segundos, Paulo. É o seu xará, o Paulo lá de Taguatinga, quer saber. E o piso? O piso. Olha, é importantíssimo porque é o seguinte, então a profissão do advogado, a maioria dos escritórios hoje é escritório de uma sala, um telefone, um advogado. A realidade da advocacia mudou muito. Não combine nada com esse gasto de milhões. É pouco, mas ainda é o seguinte, já foi um avanço em face do que existia. Que não tinha, né? Exatamente, então já é um avanço. Agora temos, na verdade, o advogado tem, por conta das suas responsabilidades, nós queremos que ele ganhe bem. Sobretudo na questão dos honorários de sucumbência dos tribunais. Quando a parte perde, ela tem que pagar um honorário de sucumbência. Esse honorário antes era fixado em média de 10%, 20%. Hoje ele virou, em São Paulo tem uma frase assim, honorário de sucumbência não é gorjeta. Porque numa causa que o advogado Paulo, desculpa, mas o que é sucumbência? Sabe o que é que a dona Maria lá do outro lado? É por isso que esse negócio de data vênia, Vossa Excelência, sucumbência. Obrigado pelo puxão de orelha, muito bem. Às vezes é um juridiquês, eu tento escapar. Honorário de sucumbência é o seguinte, a parte perde a causa, ela tem que pagar honorários para o advogado da parte vencedora. Entendi. Entendeu? Até uma maneira de evitar que a parte entre na justiça com apenas para protelar, para enrolar. Então, se você vai pagar honorários. Então, se você tem perder que ter a causa, você vai pagar honorário. Você paga. Aí veja o seguinte, o que tem acontecido? Causa que você tinha direito a 15 mil, 20 mil reais, está fixando hoje R$150, R$500, R$1.500. E isso o que faz? Afasta, sobretudo, o jovem advogado da advocacia. Verdade. Porque ele leva uma causa 8, 10 anos para ganhar. E no final, se ele ganharia 15, 20 mil, ele vai ganhar 1.500. É melhor passar num concurso, né? Aí o cara faz no concurso. Infelizmente está acontecendo. Ele está fazendo o seguinte, ele está deixando a advocacia, tem havido isso, um abandono da advocacia, infelizmente, para ir frequentar a sala dos cursinhos e fazer concurso. Ô Paulo Roque, obrigado pela sua presença aqui nos Cabeças da Notícia, boa sorte para você na eleição de segunda-feira, tá certo? O Paulo Roque, que na verdade gosta de música sertaneja, não é não, Paulo? Eu nasci no interior de Minas, meu pai é agricultor, não é? Mexia numa propriedade de café,
E eu cresci no meio da música sertaneja, que conta muita história do interior brasileiro, né? Conta muita história dessa luta e sobrevivência. Cheguei aqui, meu querido, em 1988, como a maioria dos brasileiros chegaram. Não cheguei pelo aeroporto. Você vê puxando a cachorrinha? Não cheguei pelo aeroporto. Não cheguei ela pelo rodou. aeroporto. Cheguei pela roda ferroviária, aquele túnel bem escuro, você lembra daquele túnel escuro ali? Cheio de gasolina. Eu cheguei naquela circunstância. Cheguei o seguinte, como a maioria dos brasileiros chegou, e graças a Deus, devo muito a Brasília, que me deu horizonte de vida. Legal, obrigado, Paulo Roque, boa sorte na sua eleição. Bom,